Boa noite, meus irmãos. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje à noite, né? Agora vocês podem ver que a minha imagem está um pouco melhor do que aquela que eu postei hoje durante o dia. Eu, olhando bem aquilo, até achei que era meu perispírito, achei que eu já tinha desencarnado, mas não, era eu mesmo, era a luz, era o reflexo. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar no capítulo 17, Sede Perfeitos. O nosso irmão Ricardo no sábado falou sobre esse mesmo capítulo, mas a questão ela é tão ampla, e eu já tinha programado para falar isso, e nada é por acaso. Então eu vou dar sequência nesse capítulo 17, onde fala sobre a caracteres da perfeição. Diz o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. A gente percebe que é uma dificuldade tremenda para que nós possamos de fato amar os nossos inimigos e também orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. A gente percebe que a humanidade, eles não aceitam muito bem essa questão. Quando você fala devemos amar os nossos inimigos ou devemos orar pelos nossos inimigos, e muitas vezes as pessoas falam: mas como eu consigo orar por alguém que me faz mal, por alguém que me prejudicou? Aí nós vamos buscar qual é o ser perfeito que nós conhecemos na história da humanidade. Jesus é o único ser perfeito ao qual nós encontramos na história do planeta Terra. Então ele é o nosso padrão, e ele nos ensinou a amar os inimigos, ele nos ensinou a orar pelos que os perseguia naquela época. Então cabe a nós analisarmos com amor e com carinho os ensinamentos do Mestre Jesus com relação a amar os nossos inimigos. Difícil. Perdoar é tão difícil. Claro que é difícil, porque nós não somos ainda perfeitos. Se fôssemos perfeitos, nós perdoaríamos com tanta facilidade, deixaríamos passar as coisas com tranquilidade, aceitaríamos que nos fechasse no trânsito, aceitaríamos muitas vezes alguma atitude errada de uma pessoa que vive do nosso lado, ou até mesmo nosso patrão, nosso chefe, nosso amigo, enfim, né? Mas quando nós chegarmos na condição de espíritos perfeitos, estaremos na mesma condição que o Cristo, aonde nós estaremos amando os nossos inimigos. Nesse capítulo também fala um homem de bem. Aí diz assim: o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crença, porque todos os homens vê irmãos seus. Outra questão: como ser um homem de bem? Nós temos que fazer um esforço máximo para que sejamos um homem de bem. De que forma que nós vamos chegar nesta condição de homem de bem? Nós estamos no século XXI, se eu não me engano, se não me falha a memória, e ainda nós não aprendemos a viver com as diferenças. Nós ainda não entendemos que hoje, se eu puder me comparar, né, mas não sou comparação a nada, eu estou aqui eu sou um espírito que estou ocupando o corpo físico de um descendente de italiano. Tá, mas eu sou um espírito, e um espírito em evolução. A partir do momento que eu consiga enxergar o meu irmão como um espírito em evolução tal como eu começo a entender melhor as coisas e perceber que, se ele é um espírito e eu também,
E se a vida continua após a morte do corpo físico, existe a lei da reencarnação. Há várias encarnações que eu passei, dentre delas eu fui japonês, eu posso ter sido alemão, eu posso ter sido de todas as nações, africano, eu posso ter, de uma certa forma, ter nascido em alguma encarnação como mulher, como homem. E qual é a diferença de raça? Nenhuma diferença de raça. Qual é a diferença do sexo? Nenhuma. Como espírito, nenhuma. Portanto, nós devemos respeitar a todos, sem exceção. Eu estou incluindo os nossos irmãos que têm, como eu diria, os homossexuais e etc. Todos, nós não temos que ter distinção de sexo, de cor, de raça, de opção sexual. Não temos. Se somos espírita, podemos entender ou compreender que o espírito é uma essência. Por isso, quando se fala que o espírito não tem cor, não tem sexo, porque o espírito é uma energia. Energia nós não vemos. Energia nós sabemos que existe, mas não vemos. Tá, beleza. Corpo, sim, corpo nós vemos e distingue-se então pela matéria o que é o corpo de um homem e o corpo de uma mulher. Beleza? Beleza. Quando um médium vidente enxerga um perispírito, esse perispírito que ele está enxergando, podemos dizer que é uma cópia ou um reflexo, para ser mais entendido, né, do corpo que ele abriga. Porque nós somos espíritos, então aquele corpo abriga o Ezequiel, que é um espírito, que é uma energia. Mas para eu poder me locomover, eu preciso do perispírito. O perispírito, ele carrega a impressão do corpo material para quando, numa aparição, vamos dizer assim, consiga ser notado e entender de quem se trata. Portanto, se ele era um índio quando estava encarnado, ele pode aparecer em pele vermelha, como um índio, com os traços do índio. Se ele era um africano, ele vai aparecer com os traços do africano. Se ele era homem, se ele era mulher, assim por diante. Mas, como ser pensante, como espíritos em evolução, nós somos independentes das coisas terrenas. Nós temos que pensar, então, como espírito e respeitar todos os nossos semelhantes. E o verdadeiro homem de bem, ele estuda as próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. De que forma é que eu posso estudar as minhas imperfeições? Ora, eu tenho que olhar para dentro de mim, né? Aquela frase, conhece-se a ti mesmo. Eu tenho que me conhecer. A questão é que o meu orgulho não deixa eu enxergar o quanto eu sou mesquinho, o quanto eu sou egoísta, egocêntrico, o quanto eu sou fácil de me enfesar, de criticar, de fazer algum argumento que possa prejudicar alguém. Então eu tenho que me observar melhor. Tem uma frase que eu costumo sempre dizer. Essa frase, não me recordo onde eu vi, né? Mas ela é assim. Ela diz o seguinte: o sábio enxerga a vida através do seu reflexo, pelos seus olhos. Somente os loucos enxergam a vida pela vidraça. Ou seja, eu tenho que ver as minhas imperfeições e eu tenho que mudar esse meu jeito de ser, melhorar o meu instinto, melhorar o meu sentimento, trabalhar o dentro de mim, o meu eu, no sentido de conseguir fazer com que brilhe a minha estrela, ou melhor, com que eu, como espírito, consiga adquirir um pouco de luz, podemos dizer. Não essa luz que está atrás de mim, que essa é a lâmpada de energia elétrica, tá? Mas a luz interior que todos nós temos que buscar, porque nós não fomos criados para o sofrimento e nem para sermos eternamente ruins, maus, não, né? O mal ele é o reflexo daquilo que nós sentimos, mas o mal não foi criado por Deus. O mal é a falta, né, do bem, como o ódio é a falta do amor. É isso, não é verdade?
Com aí o pessoal aí, conheça a ti mesmo, terá o maior tesouro da sabedoria, com certeza, né? Quando a gente se conhece, a gente sabe até onde nós podemos chegar. É que nós às vezes tropeçamos no nosso egoísmo, tropeçamos no nosso orgulho, nas nossas ambições e esquecemos do verdadeiro eu, né? E diz também nessa parte do homem de bem, todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que da véspera. Ou seja, todos nós temos capacidade de analisar a nós mesmos. Nós temos tantos livros que podemos estudar, ler, buscar conhecimento e conhecer a essência do amor ensinado pelo Cristo, e sim, buscar dentro de cada um de nós, dentro do nosso íntimo, o amor, que o amor existe. O amor é um fato que nós devemos deixar transparecer ou transcender de nós, de dentro para fora. Não é amar só a nós mesmos, é amar a todos, é amar os animais, a natureza, lembrando do mandamento de Jesus, né? Que eu amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu sempre falo isso, porque eu acho de suma importância que nós amemos a natureza, que nós amemos os animais, as flores, tudo que está na natureza, inclusive o ser humano que faz parte desta natureza, mas amemos a nós também. Não devemos ficar nos achando de coitadinho e que nós somos inferiores, coisa nenhuma. Nós temos que seguir à frente, gostar de nós, nos amarmos de verdade e seguirmos em frente, que é o mais importante. Aí, nesse mesmo capítulo 17, tem a parte dos bons espíritas. Aí que o bicho pega, né? Os bons espíritas. Tá. Bom, bem compreendido, o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, né, leva aos resultados acima expostos. Ou seja, quando nós compreendermos o mesmo de falha, quando nós compreendermos de verdade as nossas falhas e conseguirmos buscar alguma coisa dentro de nós para melhorar nossas falhas, os nossos vícios, né? A gente conseguir, nós vamos sim ser bons espíritas. E depois a gente vai parar e pensar, né? Que são as características do verdadeiro espírita, mas não só do espírita como do cristão, porque Jesus nos ensinou a ser desta forma. Jesus nos ensinou a sermos bons. Se não somos, volto a dizer, é nossa culpa. A questão mais importante que a gente deve pensar nessa questão dos bons nós temos que analisar com calma, com carinho e refletir nesse amor, como já falei, né? Temos que ter disciplina e mais disciplina sempre, mas buscar através do ensinamento do Cristo, porque o amor verdadeiro, aquele amor mesmo, foi ensinado por Jesus. O verdadeiro amor, porque Jesus amou em essência. Jesus amava todos sem distinção, assim como Paulo também amou a todos sem distinção. Observemos que na sua trajetória o Cristo, ele caminhava em torno dos necessitados, caminhava em torno dos sofridos, dos pobres, dos oprimidos, mas também dos cobradores de impostos. Caminhava do lado dos leprosos, caminhava do lado das mulheres de vida fácil daquela época. Então, e ele disse, quando foi questionado, ele disse que esses é que precisam de remédio, porque na realidade
a doença real não está na matéria. A doença real está no sentimento, está no espírito. Porque toda a maldade, toda a falta de consideração pela humanidade ainda está dentro de nós. E dentro de nós, quando eu falo assim, olhando para mim mesmo, quem eu vejo? Se eu tirar essa carcaça, esse corpo físico, sou eu, a essência, a energia, o ser criado por Deus, mas para evoluir, para crescer. Quando eu tirar tudo esses vícios, essas coisas de dentro de mim, aí sim, eu serei um homem, porque não um espírito em evolução ocupando um corpo de um homem de bem, né? Ou um bom espírita, porque para sermos bons espíritas temos que ser bons espíritos, né? O espiritismo nos ensina, nos mostra tantas coisas, nos seus 3 aspectos, né? O aspecto da ciência, da filosofia e da religião. A religião que nos ensina a fé em Deus e que nos mostra que temos que ter fé em nós também, né? E também nos ensina no aspecto da filosófico como pensar, como analisar e ter uma fé, mas uma fé verdadeira, raciocinada, e procurar entender a nós mesmos, né? Na parte filosófica, conheça a ti mesmo, e na parte científica, que são as manifestações com os espíritos, que nós sabemos que, para nós, que estamos acostumados a frequentar uma reunião mediúnica, está fazendo muita falta. Que dirá para esses espíritos que neste momento não estão tendo esta oportunidade? É de se pensar, mas é um momento que nós temos que resguardar. A instrução dos espíritos diz assim: o dever, né? Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. O dever do coração, vamos parar para pensar no dever do coração. Qual que é o dever do coração? O dever do coração é aquele que a gente sabe que tem que fazer, porque sabe que aquilo é necessário, porque sabe que aquilo é bom e porque gostaria que fizesse o mesmo conosco, né? Não é verdade? Mas como que a gente pode determinar com exatidão esse dever? Como que eu posso saber qual é o meu dever que eu tenho que cumprir com as outras pessoas, com a humanidade, com aqueles que estão do meu lado? Não estou dizendo família só, não, é no geral. Os nossos amigos, irmãos da casa espírita, os nossos irmãos que trabalham conosco nas indústrias, nas empresas, no ônibus e etc e tal. Aí diz assim, ó, nesse mesmo capítulo, nessa parte da instrução dos espíritos, diz: o dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Ele acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Pois bem, o dever, ele está ligado à liberdade de escolha. Eu tenho que entender que as pessoas têm uma escolha. Cada qual de nós, espíritos encarnados na Terra, nós temos as nossas escolhas. E as nossas escolhas, elas são muito importantes para nós. Muito. Mas para nós. Só que a minha escolha, ela tem que ser boa para mim e para as pessoas que estão ao meu lado. Se eu fizer uma escolha errada, ela não vai prejudicar somente a mim, mas ela vai prejudicar aqueles que me amam, aqueles que gostam de mim, dependendo da minha escolha. Mas ninguém pode interferir na minha escolha. Então, o dever nosso é aceitar as pessoas como elas são, pelas escolhas que elas fizeram. Independe se eu concordo ou não concordo. Portanto, precisamos respeitar. Novamente, eu vou bater na mesma tecla, né? Mas eu vou dar uma crescidinha. Nós precisamos realmente respeitar a condição social,
se é pobre, se é rico. Nós precisamos respeitar a condição física, se é homem ou mulher. Nós precisamos respeitar a raça de cada um de nós, não importa, né? E o conceito sexual de cada um, não é verdade? E a religião, eu tenho que respeitar cada sua religião também, porque as religiões, elas estão aí para cada um num momento. E se nós observarmos os momentos que nós atravessamos hoje, as religiões estão se dando a mão. Observe, quando não é um espírita pedindo para marcar um horário de oração e vibração, né? É um evangélico que está também mandando salmos e mandando orações em determinado momento, e quando não, um católico que manda uma imagem de um santo, e assim vamos, gente, porque cada um está numa religião que acha que está dentro do seu contexto, daquilo que ele precisa nesta encarnação. E quem vai dizer a minha é melhor do que a sua, ou não, a minha é melhor do que a sua, não somos nós. É a nossa consciência daquilo que nós fazemos, daquilo que nós geramos no universo de vibrações boas ou más. Não é a religião culpada de nada, porque cada um de nós podemos seguir a nossa religião com amor, com carinho, e seguimos realmente no sentido certo. Jesus é a verdade e a vida, e ponto. Não existe uma religião determinada, circunscrita, que vai levar você a uma condição melhor, porque há muitos de outras religiões que têm um coração muito bom, melhor do que muitos que estão aí se dizendo verdadeiros profetas, não é verdade? Seguindo um pouco mais, a gente vai ver ainda com relação à virtude. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, virtude, está bem claro, é tudo o que constitui o homem de bem. Ponto. Aí, continua, ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades de um homem virtuoso, né? Ser bom não precisa falar o que é, né? Caritativo, você ser uma pessoa que faz caridade? Faz. De que forma? Eu aplico um sorriso, eu faço uma oração para quem me pede, eu dou um sorriso para quem está com a cara meio brava, eu procuro entender as necessidades do meu amigo, do meu irmão, que deve estar naquele momento, acaba me ofendendo por alguma coisa que eu fiz, ou porque ele está irritado, nervoso. Isso é uma maneira de você fazer caridade. Caridade não é só estender uma moeda, dar um dinheirinho no farol. Caridade é você dar um sorriso, você dar um abraço, você caminhar, você conversar, você ouvir. Às vezes é falta de caridade quando alguém quer falar com você e ela começa a falar e você interrompe e não deixa. Deixe que fale. Às vezes a pessoa precisa desabafar. E às vezes nosso desejo de ajudar, às vezes nosso conselho não é o ideal para ele, né? E ele diz também que não é virtuoso aquele que faz ostentação à sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal. Qual é a qualidade principal? A humildade, né? Porque se eu me achar bom, cadê a humildade, né? Como tem aquela brincadeira que a gente fazia na Caivone, nossa querida irmã, que esses dias até estava falando, tenho saudade dela, né? Ela tá ali, eu preciso visitar ela, falha minha. Ela dizia o seguinte, né? Que eu me orgulho da minha humildade, né? Continuando, diz assim: se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que sem dúvida os mereceu, desculpa, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar o seu turno o que fizera sofrer os outros. Então todo o sofrimento ao qual nós passamos hoje, todos, sem exceção,
Não estou nem querendo falar do tal vírus aí, deixa ele para lá, já é muita coisa falando disso daí. Eu estou dizendo no sentido geral, o sofrimento da humanidade, né? No geral, o que vai estar por vir, o que está acontecendo, o que nós já passamos, são tudo frutos do que nós fizemos, daquilo que nós construímos para nós mesmos. E aí diz que sois chamados a estar em contato com espíritos de natureza diferentes, de caráteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com que estiverdes. Então, volta aí de novo a questão da compreensão, da aceitação das pessoas. Sempre assim, sempre voltado no amor, na fraternidade. Na realidade, meus irmãos, o que nós precisamos buscar entender nesse momento é que o Espiritismo nos ensina muitas coisas. Mas se me perguntarem hoje, por que você é espírita? Eu direi com todo carinho, com todo amor. O Espiritismo, ele me ensina o melhor. Ele diz quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Quem eu sou? Sou um espírito em evolução, que tenho capacidade de aprender nesta encarnação, que tenho necessidades de conviver com outros espíritos, que tenho necessidade de me entender com outros espíritos também, de amar esses outros espíritos, de respeitá-los, né? Quando na questão de onde eu vim, eu já sei que em um determinado momento eu passei por um processo de desenvolvimento de um corpo, de uma matéria para poder retornar ao corpo físico, num processo reencarnatório, aonde eu tive a oportunidade de vir num lar aonde a base sempre foi o Espiritismo, sempre foi os ensinamentos de Jesus, e que quando eu tiver que deixar esse corpo físico, eu vou retornar para a vida verdadeira, que é a vida espiritual, que eu estou numa passagem aqui na Terra. Isso me fortalece muito, porque eu sei que todas as lamentações, todas as dores, todas as dificuldades, eu tenho certeza e acredito piamente que todos vocês que estão aí compartilhando também, que um dia tudo isso se encerra e nós vamos caminhar felizes, né, como espíritos libertos, mas nunca vamos deixar de trabalhar e de estudar. Vamos esquecer disso daí, tá? Não vamos cruzar braço, coisa nenhuma. Ninguém vai ficar numa nuvem tocando uma harpinha, não, porque vai ser um tédio total, né? Nós vamos continuar estudando, vamos continuar trabalhando e exercendo alguma coisa de bom. Uma coisa importante também, né? O Espiritismo trouxe para mim, e acredito para muitos de vocês, a força e a coragem, porque nos ensina que é desta forma. E o respeito com relação a mútuo, quando a gente fala em religião, porque o Cristo é um só, Deus é um só. E quando Jesus nos disse: vou, mas pedirei ao Pai que mande o Consolador, está aí quem nos consola, bendita doutrina, que nos ampara, nos acolhe e que nos faz enxergar a vida de uma forma diferente. Convido a todos nesse instante para o encerramento. Fechemos os nossos olhos, mentalizemos Jesus, o nosso Pai maior, Pai não, né? Nosso irmão maior, para que possa derramar por toda a humanidade força, coragem para vencer, para podermos caminharmos e nos unirmos em paz e harmonia. Que as falanges de espíritos, os mensageiros de luz, os enfermeiros espirituais possam trazer as bênçãos do Mestre Jesus a cada nação, a cada lar, nos leitos de dor, de lágrima, e também aqueles irmãos que desencarnaram e seus familiares,
e muitos outros que passam por provações diversas. Que a paz do Divino Mestre possa estar presente em nossos corações, que assim seja. Obrigado, irmãos, a todos vocês que deram o seu joinha aí, né? Eu não tive tempo de ler nada aí, porque se eu ler eu me perco, né? Ok? Um abraço fraternal a todos e que os bons espíritos nos envolvam em paz nesta noite e nesta semana. Que assim seja. Obrigado.